Crítico, General Braga Neto alerta para sucateamento das Forças Armadas. Anuncia que seu canal 500 mil visualizações mensais. Assim ajudará o canal. Basta enviar um e-mail para este endereço na tela ou pelo Instagram. Semanas atrás, a Força Aérea Brasileira anunciou um corte de encomenda do KC-390 Millennium, caindo como um ácido para a fabricante aeroespacial Embraer, que já esperava ser afetada no desenvolvimento dos equipamentos aéreos pelas turbulências enfrentadas pelo país e pelo mundo, sendo a principal questão sublinhada referente ao número rigoroso de 28 aeronaves a serem encomendada e comprada pela aeronáutica, que cairá para estimados e certeiros 14 cargueiros militares. Para trazer ainda mais preocupação ao setor militar brasileiro, há risco de os equipamentos militares ficarem sucateados se o pleito não for atendido. Ainda de acordo com o ministro, é preciso recompor o orçamento deste ano, melhorar a previsão de verba de 2022 e levar a dotação do ano seguinte a um patamar superior ao de 2014. O orçamento de 2021 da pasta em torno de 8,7 bilhões de reais para gastos discricionários, que incluem investimento e custeio, é inferior aos 16,5 bilhões de reais que a defesa cobra. Já para 2022, a economia propõe 10,4 bilhões de reais para a defesa aplicar nesse tipo de despesa. O valor requerido pelo Ministério da Defesa é quase o dobro, 18,8 bilhões de reais. Paulo Guedes, ministro da Economia, reconhecendo a situação, destacou que o cenário impactará significativamente a manutenção da capacidade operativa das Forças Armadas, agravará o atual cenário de sucateamento e obsolescência dos equipamentos militares brasileiros, e poderá prejudicar ainda mais o cronograma de entregas dos documentos protocolados pela Defesa Brasileira, que ainda está tramitando. O governo federal abriu, no fim de maio, discussão com os ministérios sobre a proposta de lei orçamentária de 2022, que deve ser enviada até 31 de agosto ao Congresso Nacional. Tal elaboração poderá incluir um aumento considerável da defesa sob pré-consulta e sinal verde de Guedes, para não ocorrer problemas futuros. Os gastos com o pessoal da defesa têm crescido nos últimos anos, mas a verba para investimentos foi reduzida. Para Braga Neto, um corte de recursos vai atingir a imagem do Brasil no exterior, isso porque o risco de prejuízos aos cofres públicos e desgastes por possível interrupção de projetos já contratados, devido à descontinuidade, que o ideal é ter 17 bilhões de reais reservados para gastos que não são obrigatórios. O ministro da Defesa também diz ser de suma importância manter em dia os contratos de projetos estratégicos, que empregariam mais de 37 mil profissionais de diversas áreas. Braga Neto, em seu ofício ao Ministério da Economia, busca elevar de 3,3 bilhões de reais a 8,1 bilhões de reais a mais no orçamento da defesa já para este ano. O cenário mais farto, tratado como desejável pelo ministro, permitiria a continuidade dos contratos de modernização, além da realização de missões de paz, de ações de garantia da lei e da ordem, o GLO, e da Operação Acolhida. A expectativa do governo brasileiro é executar uma nova operação de GLO das Forças Armadas para combater crimes ambientais na Amazônia. Uma medida provisória deverá ser publicada em breve, autorizando a ação. O presidente do Conselho Nacional da Amazônia Legal e vice-presidente da República, Milton Mourão, disse na semana passada que a ação deve custar 50 milhões de reais, ocorrendo impacto significativo no cenário de crime ambiental em linhas nacional e internacional. As solicitações de Braga Neto a Paulo Guedes incluem salvar projetos prioritários que podem ser duramente atingidos se não houver aporte de recursos até 2023. Por exemplo, só neste ano, o orçamento para esses projetos está em 3,6 bilhões de reais e está entre os cenários intermediário de 2,9 bilhões de reais e desejável de 4,3 bilhões de reais. Para destaque, há 407 milhões de reais disponíveis este ano para a construção do submarino Riachuelo, enquanto o orçamento ideal seria de 726,9 milhões de reais.
Guedes também foi alertado sobre risco de atrasos na implementação do Sistema de Defesa Terrestre Astros 2020 contra alvos a mais de 500 quilômetros. Caso não haja segura e comprometida oferta de recursos econômicos à defesa do Brasil, as implementações econômicas em projetos estratégicos das Forças Armadas brasileiras serão prejudicados ao ponto de retardar ou anular a produção de equipamentos bélicos e desestimular a oferta de emprego no país.